segundinhos aqui. Ok? Nós já estamos gravando, então. Então, saudações mais uma vez a todas as pessoas que estão conosco remotamente neste encontro. Ok? Muito boa noite aos nossos convidados, ao Paulo Rodrigues, à Juliana Vieira Paz. É uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, o campus da USP, aqui na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo, ao promover os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Raul Bergameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e sou um dos pesquisadores do LAI. O encontro de hoje ainda conta com o apoio da CSA Atibaia, então, a comunidade que sustenta a agricultura Atibaia, a qual nós agradecemos a importante colaboração aqui na presença do nosso colega Paulo. Tá? Não sei se vocês sabem, todos os nossos diálogos, inclusive esse, eles ficam gravados e vão lá para o canal do LAI no YouTube. Tá? Então, se vocês quiserem assistir depois, recomendar para os seus amigos, colegas, façam isso, por favor. Todos os demais diálogos estão lá, tá? Só para entrar lá no YouTube e procurar LAI USP ou LAI FMVZ USP, vocês vão encontrar o nosso canal. Agora sim, eu gostaria de convidar a doutora Juliana Vieira Paz, tá, para fazer a moderação aqui da nossa conversa de hoje. A Ju é médica veterinária, formada pela nossa escola, pela FMVZ, há muito tempo, em 2021, tá? Atualmente, ela é também mestranda no nosso programa de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal, junto ao departamento de mesmo nome, de Nutrição e Produção Animal da FMVZ da USP. Ela trabalha principalmente com agroprodução agroecológica e, mais especificamente ainda, de bovinos leiteiros. Então, Ju, eu queria agradecer a você por estar aqui, agradeço por toda a intermediação que você fez com o nosso Paulo aí, eu te passo a palavra, desejo a todos vocês uma ótima interação aí, um ótimo momento. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Ju, fiquem à vontade. Boa noite, pessoal, obrigada, professor, pela introdução. Fico muito feliz da gente estar falando desse assunto, que eu acho super importante, um pouco falado assim nas universidades no geral, pelo menos dentro da nossa escola. Então, vou apresentar o Paulo. O Paulo, ele é zootecnista pela Universidade Federal de Lavras, em 1989. Fez especialização em piscicultura e aquicultura em 2001. Ele tem experiência com indústria leiteira, assistência técnica e área comercial. De 2011 a 2013, ele foi apicultor. Foi feirante de 2012 a 2014, comprador e vendedor de orgânicos de 2013 a 2014, gerente geral do Ecomercado Aves Rara em Campinas, de 2014 a 2015. Em 2015, ele prestou serviço para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com treinamento e assistência técnica para agricultores familiares. E em 2016, fundou a CSA Atibaia, que é a comunidade que sustenta a agricultura de Atibaia, da qual é agricultor e responsável até hoje. Paulo, muito bem-vindo, seja, e muito obrigada pela presença, a palavra é sua, fico muito feliz pelo aceite e por estar aqui conosco essa noite. Oi, gente, obrigado, Ju, obrigado, professor, e boa noite a todos. Então, como eu vinha dizendo, né, já a gente estava conversando aqui, a minha ideia hoje é trazer o testemunho, né, da nossa jornada aqui, né, Então, foi isso. A gente, desde a graduação, a gente vem procurando e olhando aí como é que os pequenos agricultores podem fazer para contrabalançar um pouco essa força, né, que os grandes têm. É natural que tenham até, né? E então acho que a questão aí de articulação. A gente estava falando até sobre frigoríficos móveis, sobre questões, né? Então, a conclusão que a gente chega, né,
com o passar dos anos, trabalhando junto aos agricultores familiares, é que poderia ser simples, né? Se a gente conseguir juntar vários pequenos, a gente vai ter igual um grande, né? Mas não é tão simples. E aí, nessa jornada, eu acabei conhecendo o movimento CSA, né? Que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. É um movimento mundial, começou... Provavelmente, essas coisas começam a pipocar em vários lugares mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, eu acredito na versão de que a primeira coisa que se chamou, que poderia se chamar CSA, foi uma iniciativa no Japão, na década de 60, né? Chamada Teikei, cara a cara com o agricultor. Mas a ideia é essa mesmo, é aproximar os dois polos, né, da cadeia. Quem produz e quem come. E aí eu estava fazendo uma especialização em Botucatu quando o pessoal trouxe, né, uma pessoa, né, um alemão, ele era coagricultor de uma CSA lá, fazenda Wolf Paint, e ele trouxe essa proposta para o Brasil quando ele veio trabalhar aqui. E aí a gente começou a ter contato com esse pessoal, e aí eles logo fundaram a primeira CSA no Brasil, que foi lá em Botucatu, né? Está até hoje firme. E hoje tem, sei lá, entre 150 e 200 iniciativas no Brasil. Quando a gente começou aqui em Atibaia, eu sou cofundador, né? Um dos fundadores. Mas esse grupo que começou a CSA em Atibaia, na virada de 2015 para o final de 2015, a gente acabou oficialmente fundando no início de 2016. A gente era talvez o 12º CSA, né? E hoje são muitas e tudo. Cada CSA tem o que o pessoal chamava na época, né, dessas conversas, de a sua escultura social. Porque é isso, eu acho que a gente tem que se adaptar, né, à nossa realidade temporal e local. Então, hoje nós estamos, né, no século XXI, no interior do estado de São Paulo. Então, a gente tem que entender todas as coisas que acontecem quando você está no século XXI, no estado de São Paulo. E é isso. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas tentando entender o que é a CSA falam, é uma cooperativa. Bom, eu acho que está cobrindo aí um buraco que está faltando do cooperativismo aqui na região. Então, tudo que a gente faz poderia ser feito por uma cooperativa, por uma associação de agricultores, mas na prática, sei lá, eu trabalhei dando assistência, tentando fomentar esse trabalho que eu fiz no MDA, um pouco antes dele ser fechado pelo Temer, ele era isso, era para fomentar a abertura de cooperativas, de pequenos agricultores. E tem muito na região, foi aí que me despertou para isso, porque eu tinha, assim, 500 pequenos agricultores na região que eu tentei convencer a fundar associações e cooperativas. Mas as pessoas, sendo muito sinceras, falam, olha, eu não tenho tempo para isso, né? Então, a CSA, ela pode, e muitas vezes uma relação entre um agricultor e vários coagricultores, que são as pessoas que sustentam esse organismo agrícola e consomem o alimento produzido lá. A nossa começou assim, mas com o passar dos anos, a gente foi andando, porque falando de escultura social, pode dar a impressão que é uma coisa estática, né? Você fez uma escultura lá, o Pensador, está lá, o CSA, é uma escultura, está lá, igual sei lá, o Monumento do Empurra lá no Ibirapuera. Mas não é bem isso que acontece, não vai ser de jeito nenhum isso, porque são muitas pessoas vivendo, os anos vão passando, você vê, nós já estamos há 8 anos. Então, ela não era mais fácil você falar que é uma agrofloresta, né? Porque as coisas vão crescendo e vão, né, as tendências e
e o sol está para lá, e vamos andando, né? Então, a gente foi se adaptando para a gente continuar fazendo o que a gente se propôs, que é isso, facilitar essa relação, a gente foi se reinventando muitas e muitas vezes. Então, atualmente, a gente tem um grupo de agricultores que, toda semana, eles nos comunicam o que é que eles têm disponível naquela semana, né, o que e a quantidade. E a gente, através de um site, a gente passa essa relação unificada de tudo, e os coagricultores montam suas cestas. E aí eles podem retirar na nossa sede, né, que é uma produção agrícola, né, um barracão de uma produção agrícola que a gente faz, ou podem receber na casa deles, ou podem retirar em alguns pontos também que a gente acabou criando. Então, a gente está... Então, assim, tem uma diferença muito grande entre você ser um consultor, ou ser um assistente técnico, ou ser um extensionista, e você ser um agricultor, né? Então, acabou acontecendo comigo, porque quando eu fomentei, quando eu comecei a fazer essa conexão entre o movimento lá de Botucatu e Atibaia, eu não pensava que eu ia ser um agricultor, eu pensava que eu ia conseguir, entre esses tantos agricultores que eu convivia aqui no meu trabalho de extensão, um que quisesse começar esse trabalho pioneiro aí de ser o agricultor de uma CSA. É para vocês verem, né, como que as coisas não são assim, né? Não consegui. Com tantos conhecidos, com tantos agricultores, amigos e tudo, não conseguimos na época, né? O pessoal falava, não, eu estou bem aqui, a minha feirinha vai bem, eu tenho meus clientinhos aqui, esse negócio, sei lá, depois eu não, né, sei lá o que vai dar isso e tal, e ninguém quis. Só que aí o negócio já estava andando, já estava todo mundo na expectativa, e aí? E aí um dos participantes aí desse grupo né, fundação, pegou e falou, olha, a terra para plantar eu dou, pode ir lá e plantar. Eu falei, então vamos lá, né, vamos começar a mexer lá e vamos ver o que acontece. E estou lá até hoje, né? Na verdade, mudamos até de área e tudo, mas no fim acabei virando um agricultor. E foi muito gratificante. Não estou dizendo que foi fácil, veja bem, estou dizendo que foi gratificante. Fácil não é não, né? Hoje, por exemplo, eu acordei às 15 para 5, né? E já levantei que a gente tinha um dia muito cheio, e aí a gente começa a colher, né? E receber dos amigos lá os produtos, tem que lavar, tem que deixar tudo arrumadinho. E a gente foi vendo isso, como não é tão simples assim, né? Falar assim, faça agroecologia, não use herbicida, ou, né, muda sua cabeça e tal, porque a hora que você está lá, com o sol no lombo, eu sempre falo isso, até a Juliana já deve ter ouvido umas 3 vezes, na hora que você está lá com o sol nas costas, é um calor que nem hoje, você vendo as espontâneas crescendo numa velocidade, agora começa, né? Pegar velocidade, o crescimento, dias longos, né? Sol, calor, e aí as plantas tropicais nativas, elas dão um pau nessas plantas importadas que a gente gosta de comer, né? Então, nessa hora, você vê, assim, você fica imaginando, imagina a primeira vez que parou um cara, provavelmente naquela época, sei lá, de fusquinha ou de golzinho branco, né? E desceu um rapazinho recém-formado em agronomia e falou, ô, seu Zé, tá difícil aí o mato? Ó, eu trouxe um negócio aqui nesse galãozinho aqui, ó, que o senhor mistura com água, joga aí e morre todo o mato. Imagina a felicidade desse agricultor, né? Então, assim, a conclusão não adianta você xingar o cara que não é agroecologista, o cara que come ovo de galinha que vive 3 galinhas numa gaiola de 30 centímetros quadrados, não adianta, você tem que criar alternativas. Então, a gente acabou achando
esse modelo, que por acaso é o modelo de CSA, mas qualquer modelo de cadeia curta, de coisa como esse caminho, né? Esse caminho de mão dupla, porque tá tudo bem, você não quer que eu crie meu, sei lá, meu boi confinado, mas e aí? O que você tem para me apresentar em troco, né? Então, é um caminho, lógico, com todas as dificuldades, mas a gente consegue alguma coisa dentro do nosso diminuto tamanho aqui e relevância, a gente consegue, de certa forma, dar um norte para esses pequenos agricultores. O nosso sonho é isso, que tenha muita gente querendo saber de onde vem a comida dela e, por isso, fazendo uma antilógica do mercado. O que a gente faz, o que uma CSA faz, é hackear um pouco o sistema, né? Porque também outra coisa que passa pelo simplismo é quando a gente fala assim, puxa vida, quer dizer então que seu Zé vendeu aquele alface por R$ 1 e chegou lá e eu fui comprar e paguei R$ 7. Quer dizer que o atravessador ficou com R$ 6? Não, gente, não é assim. Não é tão simples assim. É que saiu do seu Zé com um caminhão movido a diesel, que tem um custo de manutenção violento, né? E foi lá para não sei onde, para um entreposto, e daí pagou uma nota fiscal, um imposto, ou sei lá, e aí depois foi para outro lugar, chegou lá, no Ceasa de São Paulo, lá, por exemplo, e aí lá tem os custos de lá saiu um caminhão aqui de Atibaia, muitas vezes, foi lá no Ceasa, comprou esse alface, pagou de novo o caminhoneiro e tal, tal. Então, a cadeia custa dinheiro. Não é que um atravessador fica com todo esse dinheiro. Ele pode ficar rico, provavelmente muito pelo volume, né? Mas dizer que ele ganha R$ 6 e o outro ganha é uma simplificação. Então, a gente fica tentando hackear isso. Então, é sair lá do seu Zé por 3 e chegar para o consumidor final por 5, né? A custa do quê? A custa de economizar nos custos da cadeia. É lógico que, se você... a gente até tocou um pouco nesse assunto aqui, conversando antes, é lógico que se você quiser ter um certo tamanho, uma certa relevância, você vai ter que se formalizar, você vai ter que começar a ter alguns investimentos, né? No controle de qualidade, na questão da vigilância sanitária e tal. Então, não é tão simples como pegar o alface lá e comer, né? Mas dá para reduzir a cadeia, e é isso que a gente vem fazendo. Agora, Ju, dentro do contexto aí dos estudos de vocês, se quiser fazer algumas perguntas, algum direcionamento aí para a gente. Acho que eu não ouvi nem, eu estava tão ouvindo você que eu não... já tem perguntas, eu posso fazer, mas uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava também, muito gás de efeito estufa, né? Nesse tempo, custo com combustível e tudo mais, que às vezes a gente não pensa que está incluso, né? Mas que as cadeias curtas, elas também englobam isso, né? De menor poluição. Eu não sei se tem mais para cima, mas a Priscila Barros, ela parabeniza pelo trabalho e perguntou quantas famílias de coagricultores a CSA Atibaia atende hoje. Hoje nós estamos com 102 famílias. Ô, Ju e Paulo, posso me intrometer aqui rapidinho? Por favor. Porque, assim, não é um assunto que as pessoas conhecem no geral. Tá? Então, aqui a gente está falando como se fosse uma coisa meio que conhecida. Então, se o Paulo não se incomodar, poderia explicar do básico o que é uma CSA para nós, por gentileza? Pois não. Então, gente, CSA significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. Como base, você pode simplificar falando o seguinte, um grupo de pessoas que financia a produção agrícola de um camarada e recebe a comida que ele produz em troco disso. Agora, como cada uma dessas milhares de CSAs que tem no mundo tem sua forma de agir, né?
Então, assim, como eu disse, quando a gente começou, era bem basicamente isso. A gente começou com 40 coagricultores, esses 40 coagricultores pagavam uma taxa mensal, e essa taxa era o dinheiro que a gente tinha, né? Então, no começo, para fazer uma ideia, a gente, nas primeiras mensalidades, as pessoas não receberam nada de comida, porque a gente estava começando do zero. A gente teve que comprar enxada, comprar caninho de irrigação e tal, né? Aí depois começou a vir as primeiras coisas, rúcula, rabanete, que são muito rápidas. Aí foi indo, foi melhorando e tal. Então, vamos dizer, se você for perguntar como que é uma CSA, a maioria é isso, é um grupo pequeno de pessoas que todo mês pagam uma mensalidade que é escolhida por um grupo dessas mesmas pessoas que se encarrega de fazer a gestão da CSA. Então, tem reuniões, discute, faz os orçamentos e tal. A gente ficou muito tempo assim, né? Então, a gente tem grandes amigos aí que a gente trabalhou muitas noites, muitas reuniões, e a gente construiu uma experiência, né? Construiu um conhecimento de como gerir esse grupo, né? Agora, como eu disse, tem um caminho pela frente. No nosso caso, então, hoje, nós estamos no seguinte formato. A pessoa paga uma mensalidade, no caso hoje é R$ 255, só que essa mensalidade ela é convertida em créditos. Então, a gente viu que, estando no século XXI, praticamente dentro da capital do estado, né, a gente está a 40 quilômetros de São Paulo, a cultura aqui complica com o tempo muito isso, essa questão assim, quer dizer que uma dúzia de ovo vale o mesmo do que um maço de salsinha, né? Então, a gente chegou uma hora que a gente concluiu, não estamos aqui para educar ninguém, nós estamos aqui para viabilizar uma cadeia curta, viabilizar a possibilidade de um pequeno agricultor poder fazer a transição agroecológica, né? Poder prosperar sem tendo essa dificuldade, porque a agroecologia, a questão não é a produção agroecológica é muito difícil e tudo. Se a pessoa usar a metodologia, né, agrofloresta, consórcios, cobertura de solo e tudo, a produção é relativamente bem possível, né, relativamente fácil. O problema é a transição. Se a pessoa está lá num terreno onde ela está fazendo monocultura, e aí, nesse meio assim, tal, né, a transição. Então, para bancar isso, a gente chegou a essa conclusão. Peraí, então, hoje, como o professor estava falando, né, sobre que agroindústria, e a gente pode colocar isso aí, todos os participantes das cadeias, né, de distribuição de alimentos, eles deveriam prestar serviço para o agricultor, né? E é isso que a gente se propôs a partir de algum tempo, e a gente fez isso, então. Então, quem dá o valor do produto, que é uma coisa raríssima na agricultura, é o agricultor. Desde que eu me formei, Ju, o primeiro trabalho que eu fui contratado era numa rede grandezinha de laticínios, né? E aí a gente ia para o campo, o que se ouvia, a maior parte das reclamações era isso: o nosso produto, quem dá o preço não é a gente, é o comprador. Então, né, era muito comum ter reuniões dos laticínios de uma região para decidir quanto ia pagar no leite naquela região. Não sei se hoje ainda é assim, espero que não, mas era muito comum. E então a gente se propõe a fazer o contrário. Olha, já que a gente não, né, a gente pode conhecer as pessoas que vão consumir, então a gente fala isso para o agricultor: olha, você tem o quê? Eu tenho tomate italiano. Tá, quanto você quer no seu tomate italiano? Eu quero R$ 7,00 no quilo. Tá, beleza. O que os coagricultores querem? Eles querem firmeza, porque você está vendendo. Então, ó, gente, voltando aí na pergunta do professor,
fundamental da CSA é que tem uma transparência absurda, né? Tem que ter muita transparência. O coagricultor acaba paga antecipadamente o produto, né? Porque ele paga uma mensalidade. O agricultor, mais uma questão aí também de desperdício, de queima, de gastos, né? O agricultor colhe sob demanda. Então, seja no modelo clássico aí, básico, que tem 30 famílias, ele vai colher comida para as 30 famílias, então ele já sabe que ele está colhendo o que vai sair. Porque eu fiz feira, né? E tenho muitos amigos que fazem feira até hoje. A feira é um negócio que nem sempre é assim, sabe? É uma coisa maravilhosa, porque às vezes a pessoa pode pensar, ou o gestor público pode pensar, vamos fazer uma feirinha aqui na cidade, a gente cede o espaço, o agricultor vai vender, ele não tem custo nenhum para vender. Não é verdade isso, ele tem muito custo. Porque, primeiro, que ele tem que despender o dia dele, porque além de ser agricultor, ele tem que ser comerciante. Então, ele tem que colher num dia, preparar tudo, levar, passar praticamente gasta o dia inteiro na feirinha, né? Porque ele tem que chegar muito cedo lá, e depois ele tem que arrumar tudo, viajar até o sítio de volta, desarrumar o carro e tal. E a outra coisa é isso, aí ele fala assim, nossa, eu vou levar 50 alfaces americanas, vai lá e colhe, olha, eu tenho 50 aqui na roça, eu vou colher 50. Põe no carro, leva lá na feira. Naquele dia calhou, porque não tem nenhuma lógica, sabe? De uma hora saiu 10. Ele perdeu 40. Aí na semana seguinte ele fala, putz, quer saber? Eu não vou nem plantar mais alface americana, vou levar só 10. Aí ele chega lá, deu 9 horas da manhã, acabou a alface americana, todo mundo procurando. Então, é uma coisa assim, que a CSA se propõe a tirar essa insegurança do agricultor, de não saber se vai vender ou não. E aí, como no nosso modelo a gente ampliou e colocou, então, o valor realmente de cada produto, tudo, o que a gente tenta, e cada vez a gente está chegando mais perto disso, é a articulação total, né? Olha, fulano, você tem aptidão para plantar beterraba. Você sabe umas beterrabas muito legais aí dos seus consórcios e tal. Então, pode prever, a gente tem um histórico aqui, as pessoas consomem tantos quilos por semana, tudo, vai plantando, e aí, quando a gente passa a informação para ele de quantas beterrabas a gente vai precisar, é o que já foi pedido. Então, quando ele trouxer a beterraba, já está resolvido o problema, ele não precisa arriscar perder. E no clássico também é a mesma coisa, porque ele tem que entregar para as famílias o que as famílias vão consumir. Então, basicamente, o que define uma CSA é isso, que existe um envolvimento entre quem consome e a rotina da agricultura. Por outro lado, existe um envolvimento entre quem produz e o consumidor daquele alimento, que também tem a outra via, né? Aí você vê os caras, mas o cara está atacando 3 vezes a dose do sei lá qual veneno aí, ele mesmo não come a comida que ele produz e tal, mas também ele não tem uma cara ali, né? É um caminhão que para e vai lá no Ceagesp jogar aquilo lá, ele não consegue relacionar aquilo ali. Quem que vai comer aquilo ali? Né? Tá muito longe dele. No caso dessas iniciativas como a CSA, aliás, o evento que a Juliana perguntou, que vai acontecer sábado, a gente tem outros desafios também, né? Porque quando a gente fundou lá em 2016, a gente imaginou que as pessoas iam frequentar a horta, todos iam frequentar a horta pelo menos uma vez por semana, né? Então, essa relação, esse relacionamento ia ser ali, né? Cara a cara. Mas não, né? As pessoas estão ocupadas, estão correndo, né? Tem família, tem filho, tem suas correrias. Então, o que a gente tem feito são eventos periódicos. A gente tem, por exemplo, todo início de estação, né? Um evento que é Sabores e Saberes, para trazer as pessoas ludicamente para conhecer os agricultores. Então, a gente tenta usar as ferramentas da tecnologia, por exemplo, um site, que a pessoa entra ali do celular, né? Pode estar
sei lá, na fila do supermercado, ou na cama já, ela entra ali e monta a cesta dela. Só que, por outro lado, a gente não quer que a pessoa se desconecte do dia a dia dos agricultores. Então, a gente tenta abastecer eles de informações, de notícias, e também promover esses encontros, né? E é isso. É basicamente assim que funciona uma CSA e a nossa CSA. E acho que tem uma questão educacional forte, assim, mesmo que não seja algo que... não queria dizer como objetivo, mas enfim, existe isso que até numa outra aula que eu vi do Paulo, mostrou umas fotos dos coagricultores nas fazendas, então é super legal, porque você aproxima também quem está comendo, né, quem é coagricultor, do lugar de produção, que a gente, às vezes, quem mora no espaço urbano tá super... acha que você, né, dá na gôndola do mercado. Então, acho que isso também é uma coisa importante de comentar, assim, né? Quando eu falo que a gente não pode se arvorar, querer ser os educadores, é justamente isso. Se a gente for, de alguma forma, informar o agricultor, trazer ele para perto, a gente só encontrou o caminho da sedução. Porque se você ficar impingindo ali o negócio, não, porque você tem que participar, você tem que fazer, aí você se torna um chato, né? E agora, com certeza, tem isso, Juliana, as pessoas, principalmente as famílias que têm crianças novinhas e tal, as pessoas têm uma necessidade, sentem, percebem, né? Nossa, a humanidade está ficando muito desconectada, né? A gente não sabe mais o nome de nada, de nenhum passarinho, de nenhuma árvore e tal. Então, a nossa busca é essa mesmo, sabe? A nossa busca é trazer uma sinergia entre as pessoas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o grupo do WhatsApp, que é Trocas em Famílias. As pessoas postam lá, olha, hoje mesmo, né? A Carol, uma das Carol, porque tem uma safra de Carol agora impressionante. Tem umas safras de nomes, né? E aí uma das Caróis colocou lá as fotos do pão de beijo com a batata roxa dessa semana, né? Aí a Valdete já perguntou a receita, ela já colocou e tal, então essas interações, às vezes uma pessoa faz uma pergunta que poderia ser um agricultor para responder, mas um outro agricultor já responde, fala, não, eu fui lá aquele dia, tal, essa batata, ela é mais difícil produzir, sei lá, tal, estava conversando e tal. E é isso, a gente aproveita todos os momentos para desligar um pouco as pessoas desse mundão corrido e urbano e trazer um momento desse refresco aí da qualidade que dá a vida perto da terra, né? Posso ler uma pergunta aqui que a Suzy fez? A Suzy perguntou assim, Paulo, para você, qual é a principal barreira para desenvolver as cadeias curtas? Olha, uma das principais barreiras é legislação, né? Como eu disse, principalmente produtos de origem animal, né? Muitas vezes, então, por exemplo, uma pessoa produz ovo caipira usando ração orgânica e manejo 3 metros quadrados por ave, piquete, tudo dentro da legislação orgânica. Mas se ela não tiver documentada pela vigilância sanitária, ela não pode ela não pode pedir a certificação orgânica antes disso. E mesmo que ela falasse assim para a gente, não, está tudo aqui, vocês podem ver, não precisa de certificado, a gente sabe que é. Na prática, para ela embalar esses ovos, ela vai ter que levar esse ovo para alguma granja que tenha a certificação da vigilância sanitária, né? Então, isso acaba sendo um cumpridamento da cadeia, né? Porque ele vai colher, é igual mel acontece muito isso, né? Tem um monte de apicultor que não tem uma casa de mel dentro das especificações, não tem grana para fazer isso. Aí ele acaba colhendo mel em lata de 18 litros, levando para o cara que tem, esse cara para de produzir mel e ganha dinheiro fazendo esse trabalho. Então, uma das coisas isso, é a forma de legislação. A outra coisa muito importante é o financiamento, né? Porque, por exemplo, se você tem uma boa câmara fria, se você tem um bom veículo para transporte, a qualidade do alimento vai se manter mais
fresco, né? Mais possível de se fazer essa passagem da roça até a casa da pessoa. Isso custa dinheiro, a gente vive fazendo orçamentos aí, né? Toda hora a gente está atrás, agora plano safra e tal. Então, é financiamento, tudo. Agora, a outra é não ter ilusão. A gente está vivendo numa sociedade capitalista onde as pessoas querem o melhor possível que o dinheiro dela, suado, que ela ganhou trabalhando. A gente não tem nenhum coagricultor que faz parte desses 2 mil multimilionários que o governo vai taxar, né? Então, as pessoas... Dá para entender perfeitamente. Pô, você está trabalhando, tá tudo. Você deu dinheiro, então você quer ter um produto de qualidade. Isso é um desafio para a gente, né? Lógico, porque você pega um grande atacadista, ele tem toda essa frota, tem todo esse controle de qualidade, tal, e ele não tem os problemas, por exemplo, de consciência ecológica, né? Então, se ele vai colocar numa embalagem de isopor, com filme plástico, selecionar, jogar fora o que tiver meio feinho, e vai te apresentar um negócio bom, bonito e barato, né? Aí, pô, né? Então, se você está se propondo a fazer a mesma coisa, com todos esses senãos, né? Ecológicos, sociais, né? E toda essa visão, isso aí dá bem mais trabalho, né? Então, os desafios, eu acho que são esses, Suzy, são gestão, né? Você tem que conseguir fazer uma boa gestão disso aí. Por isso que eu, por exemplo, eu não tenho nada contra tecnologia, não. Eu acho que, assim como eu não tenho nada contra eucalipto, né? Eu acho que pode ser, e nem contra, e muito menos contra ruminantes e herbívoros em geral. Eu acho que pode ser uma saída para os pequenos, né? Você consegue fazer uma coisa via, sei lá, com as tecnologias todas, né? Desde isso que eu falei, por exemplo, se você tem um trator ali naquela região, naquela comunidade, e você consegue, via algum aplicativo, fazer um agendamento fácil, prático, que o trator maximize as rotas, que ele trabalhe melhor, pô, é muito melhor. Agora nós tivemos umas mudanças ali, está sobrando para mim fazer a maior parte das entregas. Nossa, você coloca no aplicativo a rota que você faria na sua... Nossa, eu tenho um costume, você conhece bem a cidade, você vai pelo aplicativo, você vê que você economiza um monte de tempo e gasolina. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas tecnologias para nós, pequenos agricultores. A gente tem que ter condição de, juntos, bancar um TI, bancar um cara que entenda do negócio, né? E para nos ajudar. Então, acho que essa junção também permite isso, né? Que vocês tenham acesso a algumas coisas, porque muitas tecnologias são visando grandes, imensas produções, né? Assim como a legislação. Então, por isso que fica complicado. Isso mesmo. A gente tem que se fortalecer juntos. Então, como eu disse no começo, se eu tivesse na década de 80, eu ia falar, pô, isso aí quem faz é uma cooperativa, né? Pronto, acabou. Agora, como as cooperativas, em vez de estar prosperando, como seria óbvio, né? Parece tão óbvio. Pô, a cooperativa, tá tudo ali, o dinheiro é gerido, não manda lucro para lugar nenhum, ela vai se realimentando ali, o negócio não tem como não dar certo, né? Não sei como, mas não deu, né? A maioria, aqui na região, pelo menos, as poucas que ainda tinham há alguns anos atrás acabaram fechando, né? Então, a gente, hoje, eu posso dizer que é isso, a gente lança a mão de uma série de coisas que os grandes lançam, né? Então, CNPJ, financiamento, essa história da tecnologia que eu estou falando, né? A gente está lançando mão de tudo isso aí para poder viabilizar o negócio, viabilizar financeiramente. Como eu disse, a nossa ideia não é assim, vamos dizer assim, é a sinergia entre as pessoas que buscam um significado maior do que ela está fazendo com o dinheiro dela, né?
do que elas, cada real é um voto. Então, você como consumidor, se você tem que comprar comida e você, pelo seu vamos dizer assim, o foco das suas reflexões, você quer conhecer de onde veio essa comida, pô, fica muito difícil, né? Você sair pelo mundo aí procurando, quem é que produz, tal, toda essa correria ninguém tem. Então, o que a gente está fazendo é isso de novo, professor, é prestando esse serviço de fazer essa conexão entre o campo e a cidade e fazer esses recursos financeiros fluírem mais rapidamente de uma mão para outra. Fora a qualidade de alimento agroecológico, né? Puxar uma sardinha para o CSA. Não só CSA, para agroecologia, né? Sim, no geral. E é impressionante, gente. O gosto é outro, né? Inclusive, às vezes, as pessoas até estranham, né? Você fala, nossa, eu recebi rúcula essa semana, nunca tinha pegado. Ela é forte, né? Não é que ela é forte, esse é o gosto da rúcula. É que a rúcula hidropônica, ela não tem esse sabor todo. E é isso, fora isso, e fora a alegria das pessoas que estão trabalhando, tudo, essa relação é muito gratificante, né? Você saber que, puxa vida, olha que bonita que está a comida, olha que coisa saudável, né? Tem uma pergunta aqui que eu estou até interessada para saber que você vai falar. O Elton Carvalho perguntou: o que podemos fazer para mudar a visão de que a agroecologia é necessariamente martirizante? Então, na verdade, gente, a agroecologia foi a forma de produzir por 9.900 anos. Aí surgiu um atalho, né? Surgiram atalhos. Lógico, é o que eu digo, não tem esse negócio, veio um cara maligno, inventou a Bayer e inventou um monte de veneno para poder ficar... Não, o cara fez... a gente não está falando, veja aí, CSA Atibaia, na nossa vivência aí, nesses 8 anos, a gente detectou onde a gente podia ser relevante, como a gente podia prestar, cobrir uma necessidade das pessoas. E essa Revolução Verde foi isso. O pessoal olhou e viu isso que o autor está falando. Olhou e viu, nossa, a agricultura é uma coisa martirizante. Como é que a gente pode fazer? A química tem várias soluções, então vamos lá. E fizeram. É lógico que hoje tem deturpações dentro do capitalismo, né? Essas coisas é aquela história, os custos não estão sendo avaliados. Por isso que está acontecendo isso. Então, eu acho que duas coisas. Primeiro, a agricultura, por si só, da forma como ela foi comoditizada e tudo, sozinha, estou para dizer que nem para os grandes, nem para os europeus ela dá muito dinheiro, né? O que acontece é que tem um monte de benesse, né, que os grandes têm, né, de renúncia fiscal, financiamento, fundo perdido, tal. E em outros países tem subsídio mesmo, na cara dura e tal que foi. Agora, existe uma coisa que é o seguinte, os mais velhos aqui são da época que falavam assim, vamos preservar o meio ambiente, a gente precisa ter consciência ecológica para preservar o meio ambiente. Acabou, gente, não fala mais isso não, porque não tem mais como preservar, a gente tem que regenerar. A gente já comeu, o dia da sobrecarga do planeta já faz uns 3 meses já. Então, não tem jeito, a gente tem que reverter. Olha, agora todo mundo já deve ter recebido hoje umas 15 vezes no Zap a notícia de que a gente vai enfrentar 45 graus nos próximos dias e tal. Vocês viram o que aconteceu lá na Líbia, o que aconteceu lá na terra do professor Augusto, semana passada. Então, assim, não tem mais como esconder. E aí, você olhar e falar assim, puxa,
o agricultor tem que trabalhar muito, produzir e tal, e brigar lá para vender o produto no mesmo preço que as commodities estão vendendo. Isso sozinho vai ser difícil. Querer que o governo ajude o pequenininho também é muito difícil, porque toda a legislação, toda a força política, tudo está muito pelo contrário, está para os grandões. Agora, o que não dá é para governos ou coisa ficar replantando floresta e refazendo solo às custas de imposto. Também não aguenta. Então, acho que o que tem que ser feito é isso, é brigar para receber pagamentos por serviços ambientais, pagamento para o produtor de água, e tudo isso aí está pipocando, né? Tem, inclusive, esse negócio de crédito de carbono e tal, que, por exemplo, crédito de carbono, o pessoal fica olhando, fazendo inventário de madeira que tem sobre o terreno. Só que o solo é muito mais, um solo conduzido corretamente, ele é muito mais sequestrante de carbono. Mas é isso, ainda estamos ali com a influência dos grandões que, peraí, eu vou lá, né, compro uma floresta e vou viver de crédito de carbono da floresta. Mas eu acho que não tem muito como escapar. O negócio é fazer essa junção. Você não está só comprando comida, aí volta de novo puxar a sardinha para a CSA, né, Ju? Você não está só comprando comida, simplesmente, você está fazendo uma parceria. Tudo bem, você cuida da parte rural do meu território e eu te dou o dinheiro que eu ia dar para o supermercado. E o contrário. E, enquanto isso, você da cidade cuida da parte urbana também, né? Claro que é isso, é concepção, é cultural, né? Esse negócio de, não, você... Quer ver? Uma coisa que, eu estudei na faculdade na década de 80, né? Me formei em 89. Os professores falavam assim, gente, esse negócio de agroecologia, essas coisas aí, só dá certo em coisinha pequena, mas você não, viu? Se você quiser resolver o problema da fome do mundo, só tem um jeito, é agricultura moderna, agricultura tal. Gente, faz tantos anos, os caras estão falando isso até hoje, a gente precisa parar dessa cara de pau, né? A gente precisa parar. E é muito simples, é o mínimo, assim. Você fala para o cara, pega seu carrinho, na hora que você for ali na escola do seu filho, você olha ali na hora que você passar perto da parte rural do município, você vai ver um monte de pasto degradado, abandonado. Se as pessoas estivessem com fome por falta de produção agrícola, lógico que isso aí ia estar cheio de comida plantada. Não é nada disso que acontece. E hoje tem estudos sérios mostrando assim, que você consegue produzir muito mais comida com uma agroecologia bem conduzida do que no agronegócio, né? Então, a gente sabe que não é fácil, não adianta, né? Eu tenho consciência que assim, não, vamos eleger um cara aí que ele vai mudar tudo isso aí, não vai acontecer. Mas eu acho que a necessidade da população mesmo, a necessidade dos 8 bilhões de cidadãos por um meio ambiente sendo regenerado, vai falar mais alto. E nessa hora o grandão, ele vai, mas não vai, né? Porque você pode fazer uma agrofloresta em larga escala, mas eu acho que os pequenos agricultores fazendo agroecologia, a velocidade do negócio, o custo vai ser muito, muito menor para a humanidade. Pensei numa coisa que eu estou fazendo uma disciplina na Faculdade de Saúde Pública, né? Com questões de abordagens participativas para questões ambientais. E aí, muita gente de diversas áreas, assim. E aí, o professor falou uma coisa que hoje, cara, como eu nunca pensei nisso, mas nunca tinha pensado. Sobre como a gente importou um modelo de preservação sem humanos, né? Então, para preservar, você tira os humanos. E aí eu falei, nossa, faz todo sentido com o que eu estou trabalhando, mas não tinha olhado por essa perspectiva, né? Porque a agroecologia, ela conserva, né? Então, o que é conservar? Talvez a gente também tenha que olhar para isso. Mas, só para falar que, assim, tem muita gente do Brasil todo, tem gente da UNB, eu vi a Alessandra aí, acho que a gente conversou, ela deu uma ajuda para mim uma vez que fui dar uma palestra, ela faz um trabalho muito legal no Espírito Santo.
Tem gente que é Espírito Santo, tem gente do Pará, Alice Cardoso, tem o Tobias de Araras, tem pessoal do Sul, o Enio, que é nosso colega também da UFPEL, a Mater, Mato Grosso do Sul, a Suzy, muita gente. Enfim, acho que deixa eu achar aqui as perguntas de novo. Do Tobias Ferraz, agora, uma pergunta. Existe informação sobre CSAs que reduziram de forma significativa a ida ao CEASA ou CEAGESP da metrópole regional? Olha, deve ter algum estudo aí, né? Eu sinceramente, não estou lembrando de ter, assim, mas com certeza, CSAs... porque, assim, a questão é... Tobias, né, que perguntou isso. A questão é se você está falando, por exemplo, uma CSA que tem 30 famílias, e essas 30 famílias reduziram totalmente a ida ao supermercado, é um caso de sucesso, né? Agora, se você falar em números absolutos dentro da cidade, a população da cidade inteira, ainda eu acredito que tem uma CSA no Brasil conseguiu dar um impacto desse tamanho, né? Porque você vê, a gente tem lá 100 e poucas famílias. Quantas famílias tem em Atibaia, né? O grosso das pessoas ainda é isso, é aí que está o negócio. Aí é que está. A gente precisa ter muitas CSAs, mas essas CSAs, elas, na minha humilde opinião, elas têm que deixar a questão, vamos dizer, mais filosófica e tal, um pouco de lado para tentar criar escala, né? Criar realmente um impacto na cidade, na consciência das pessoas. A gente, por exemplo, uma boa parte, com esse modelo que a gente tem hoje, a semana passada a gente tinha 163 itens no site. Então, a gente pega, por exemplo, arroz, feijão de agricultores do MST, a gente pega mel, pega, né, muita coisa. Então, assim, a nossa busca é essa mesmo, é que as pessoas, que a gente consiga ter uma conveniência tão boa que a pessoa não sinta que é um esforço para ela consumir alimentos agroecológicos, né? Que é um esforço que ela tem que fazer, porque, veja, a pessoa faz parte de uma família, né? Então, muitas vezes, aquele membro da família está super engajado e quer tal, mas se você... A nossa história mostrou isso. Se você ficar forçando muito a barra, sabe? Tipo, toda semana tem 5 maços de Catalônia na cesta. Uma hora a pessoa acaba esmorecendo, porque a família inteira xingando. Né? O que é isso, pai? Você está trazendo esse monte de mato amargo aí, não sei o que, tarará. Então, hoje, a gente se humildemente entendeu isso. Você tem que fazer realmente, que as pessoas troquem o CEASA ou o supermercado, né, para falar a verdade, supermercado. Não sei se vocês viram a rede OXXO, ela, nossa, perigosíssima, né? Porque eles estão, assim, a meta deles é abrir uma loja por hora. São pequenos mercadinhos, às vezes tem 2 na mesma rua, e assim, bombardeando os pequenos comércios, as coisas e tal, e praticamente só tem ultraprocessado, porque a logística do ultraprocessado e tal. Então, a guerra é essa, né? Dá toda a condição da pessoa falar, não, eu não preciso consumir do OXXO, né? É lógico que tem que ter um mínimo de consciência, né? Se a pessoa quiser comer só ultraprocessado, não tem como ela consumir agroecológico, né? Tem uma pergunta do Ian, que é sobre desafios enfrentados para a CSA. Eu queria saber se já foi respondida na pergunta de antes. Aí, se você quiser, Ian, escrever aqui para mim, enquanto isso eu faço a da Simone. Posso me juntar ao Ian aqui? Pode. Porque a parte final da pergunta do Ian, que é o que eu queria também perguntar, que é a questão logística, Paulo.
A logística é sempre um desafio, né, para a gente que trabalha com produtos que não são de valor agregado muito alto, ou que são muito perecíveis, ou que ocupam muito espaço, etc., ou que são muito frescos, né, no caso perecíveis. Sim. Você pode falar um pouquinho mais para nós como é que é a logística, principalmente se vocês entregam porta a porta, em alguns casos, nas casas, ou a família tem que retirar em algum lugar, ou se tem as duas modalidades. Então, Aí, com isso, eu me junto ao Ian aqui na pergunta dele, tá? Ian e Augusto, eu vou dizer, vou responder, vou dar duas respostas diferentes para essa pergunta. Primeiro, um desafio das CSAs que a gente teve, né, desafio da CSA clássica, o maior desafio é manter o engajamento das pessoas. Porque o que acontece? Uma CSA clássica, que foi como a gente começou, né? E a gente insistiu bastante, a gente foi bem cabeça dura, né? Uma CSA clássica, ela não tem... o agricultor não se mete com a logística. Então, funciona assim, ó, o agricultor planta, cuida da roça, e um grupo de coagricultores vai semanalmente lá na roça e dá um jeito nessa logística. Então, ele lava a verdura que o agricultor colheu, põe nas caixinhas ali, pode ser lá mesmo, ou então, normalmente, o mais clássico leva esses alimentos para um local, né? Na escola, tal, ou na casa de alguém, ou numa praça, né? E lá esse grupo fica cuidando das coisas e as pessoas vão lá para buscar, né? Isso é o clássico. Se você for olhar assim, é muito bom, né? Porque você tem lá, a gente lá, 100 famílias. Você precisa de 4 pessoas para cuidar dessa logística. Quer dizer que 100 famílias, você vai uma vez por ano lá, ou 2 vezes por ano participar disso. Na prática, o que acontece é que, sei lá, 10 famílias ficam girando ali, fazendo isso toda semana, né? A maioria das famílias, não vai dar, não tem tempo, não deu. Eu posso participar, mas eu não posso fazer isso, né, por exemplo. Então, esse é um grande desafio, né? Porque, veja, já economizaria muito mais, seria muito mais prático e tal. E por outro lado, também, o que a gente migrou, tal, o modelo, um grande desafio realmente é manter a qualidade. A gente faz assim, ó, a gente preparou tudo hoje, segunda-feira, amanhã bem cedinho, já eu vou até começar a dormir aqui, amanhã bem cedinho a gente vai fazer essa distribuição. No nosso caso, a gente tem opção de receber. A gente está muito perto de São Paulo, então a gente tem várias famílias em São Paulo, muitas famílias. Esse pessoal, a gente manda de carro, chega antes do almoço, lá amanhã, na casa deles. Né? A gente tentou em São Paulo criar um ponto, nossa, sem chance. Em São Paulo, ninguém está disposto a sair para ir buscar nada em lugar nenhum. Então, hoje, São Paulo é a domicílio, a gente chega. Aí, Atibaia tem a opção das pessoas irem, a nossa chamada horta, né, a sede da CSA, ela é uma região periurbana, né? Então, é relativamente fácil das pessoas irem. Então, vamos dizer, 1/3 das pessoas retiram lá. Só que, diferente dessa época que tinha um grupo de coagricultores que cuidavam, a gente tem condição de que a pessoa busque o dia inteiro lá, durante o dia inteiro. A gente guarda na geladeira o que é mais perecível e o que não é mais perecível está ali, no lugar fresquinho e tal. E aí a gente tem entrega a domicílio em Atibaia também, que é feita também rapidamente, e pontos também. Aí, nesses pontos, que basicamente são um ponto numa escola e outro numa padaria artesanal, aí nesses pontos o horário é mais restrito para manter a qualidade, principalmente agora no verão. Então, vamos dizer, das 11h30 às 13h, que as pessoas estão chegando na escola para buscar as crianças ou para trazer e já pegam. E o desafio é o verão, né? No inverno é tudo bom. A horta, no inverno, tudo funciona bem. No verão,
é desafiador. Por outro lado, a gente também pede essa parceria dos coagricultores. Olha, chegou na sua casa, o negócio não está legal, não está do jeito que você quer, por favor, manda um zap avisando a gente repõe o produto e já vai atrás, né? O controle de qualidade muitas vezes é feito pelo coagricultor. Mantendo um pouco os produtores, eu vou juntar uma pergunta da Simone com uma que eu pensei aqui, porque acho que já ajuda um pouco aqui. Paulo, para atender o número de famílias que vocês atendem, qual é o limite de produtores que podem participar da CSA? E aí, se você puder falar um pouco de como que um produtor faz para poder entrar na CSA, então, o que eu pensei muito foi, preciso fazer essa transição agroecológica. Que momento que eu posso começar a vender pelo CSA, se eu sou convencional, enfim? Então tá. Na verdade, não tem um número de agricultores. O nosso sonho é que a gente consiga congregar aí todos os agricultores da região. Para isso, a gente precisa Posso complementar só para explicar por que eu fiz essa pergunta? Eu trabalho aqui com um grupo de produtores, eu trabalho no Sebrae, né? E um grupo de CSA de Itapetininga, que eu fiquei sabendo que existia, não existe mais, porque o que eles justificaram é que chega um momento que as famílias que queriam comprar os alimentos, né? O número de produtores que tinha já era suficiente 15, né? E se aumentasse, tinha mais gente querendo entrar nesse grupo, e daí quanto mais gente, mais produtor entrava, mais produto sobrava, e eles não conseguiam dar vazão aos produtos que eles produziam, porque o número de famílias não era muito grande que comprava. Então chega num momento que não vale a pena para o produtor, e o produtor vai desanimando porque ele não consegue vender, ele produz ali e o produto não escoa, né? Não sai. Então eu fico pensando nessa relação, famílias que compram, famílias que produzem, qual que seria uma relação ótima, assim, né? Para que todo mundo consiga dar vazão ao que produz. Bom, Ju, desculpa, eu esqueci da sua parte da pergunta, da Simone. Não, como que um produtor entra para ser da Tá, CSA? é verdade. Então, Simone, não tenha dúvida, esse aí é o caso. A forma que a gente encontrou foi deixar o relacionamento bem aberto, sabe? Porque, veja, como que 15 famílias iam sustentar que seja um agricultor? Jamais, né? 15 famílias vão sustentar um agricultor. Porque nós estamos falando de 15 famílias de classe média, no melhor das hipóteses, né? Você não pode chegar para as famílias e falar, vocês têm que pagar uma mensalidade de R$ 5.000 cada um. Porque, veja bem, nós não estamos falando só de dar um salário para o agricultor. Custa muito dinheiro. Qualquer coisa que você vai fazer em qualquer lugar, na roça não é diferente, né? Então, você vai fazer... Eu fiz um orçamentozinho esses fins de semana de uma reforma aqui do barracão, R$ 50 mil, qualquer coisinha, qualquer cimento, qualquer máquina. Então, para a gente conseguir isso, o que a gente fez foi... A nossa produção, ela é muito estratégica, a nossa produção mesmo, que a gente tem ali, ela é muito estratégica, a gente não fica só assim correndo atrás, o que dá dinheiro? Então, tem coisa, por exemplo, que é muito difícil, logística, rúcula, folhas em geral. Então, a gente foca muito nessas coisas que estando ali do lado, é possível você colher 2, 3 vezes no dia, ou você já colhe, já traz e já lava e já guarda, né? Então, a gente tem... E os agricultores que estão congregados com a gente, não é que eles são exclusivos, eles só vendem para a CSA, a gente ainda não conseguiu esse grau de organização, para não acontecer isso mesmo que você contou, para não acontecer do cara falar assim, mas eu parei com tudo, fui me dedicar à CSA e tal, né? E vice-versa também. Então, o que a gente faz é isso, a gente pergunta para ele o que ele quer fornecer. Agora, o que ele tem que ser? Ele tem que ser um cara que está no caminho da conversão, ele está se converteu e tal. Dentro da transparência, a gente
pode falar, olha, esse ovo aqui é um ovo caipira. Por quê? Porque a fulana de tal, a produtora, ela tem as galinhas no piquete, tem todo o manejo, né, do bem-estar animal e tal, mas ela ainda usa o milho e a soja convencionais para alimentar. Se quiser, né, o preço é esse, o agricultor é esse, o ovo é esse. E esse outro ovo aqui, inclusive, nós temos, né, 2 ou 3. Esse ovo aqui é orgânico. Ele tem alimentação orgânica, é quase igual aquele, mas a alimentação é orgânica. Então, você vai resolver. Você não precisa... a gente não fica padronizando. Mas, como eu tinha dito, Simone, o caminho para isso eu acho que é a tecnologia. Eu até converso com um amigo aí, que ele é de TI, né? É legal desse pessoal de TI é que tudo que você está conversando, assim, ele já fala assim, putz, cara, devia desenvolver um aplicativo para isso e tal, né? Mas, de fato, assim, já pensou que legal se você tivesse como se fosse uma prateleira, né? Como se fosse um e-commerce para os agricultores. Aí você abre lá, aí tem vários consórcios disponíveis. Por quê? Porque a inteligência toda do sistema já previu que daqui a 110 dias vai precisar de tantos quilos de cenoura para esse grupo da CSA, pelas estatísticas, pelo histórico. Então, hoje, alguém tem que plantar um consórcio com cenoura. E aí você ir lá e, esse consórcio eu vou pegar, tá? Tem cenoura, sei lá, quiabo, coentro e alface. Eu vou pegar. Você clicou ali, pronto, acabou. Não está mais disponível para outras pessoas aquele módulo e tá na sua responsabilidade. Porque fazer isso só no braço, no WhatsApp e tal, é muito complexo. Então, a gente vai conversando, falando, olha, fulano, batata, você tem possibilidade de produzir batata inglesa. A CSA absorve aí 150 quilos por semana. Então, você pode pensar no negócio, nos seus consórcios aí, pensando nisso. Se você falar que você vai produzir, a gente vai, né, relaxar. Tá. Por que isso? O dilema das CSAs é esse. Para ela ser bem coesa, para ela ser bem bonitinha, tal, o número não sai muito disso, é 15, 20 famílias. Porque é um grupo de amigos, todo mundo conversa o dia inteiro junto ali e tal. Só que 15, 20 famílias não sustentam nenhum agricultor. Então, para sustentar um grupo de agricultores maior, você precisa ter 200, 300, 400 famílias. E aí os agricultores, naturalmente, vão se vinculando à CSA. Por quê? Porque ela tem essas vantagens. Ela pergunta para ele o preço que ele quer, a gente eventualmente busca lá o produto e tal, então a gente deixa ele mais sossegado em relação, né? Mas de uma hora para outra a gente chegar e falar, olha, pode vir 20 agricultores aqui que a gente sustenta, a gente não tem peito para isso. Obrigada, Paulo. Obrigado, bom trabalho. Então, Ju, para você ser um agricultor da CSA, é isso, entre em contato com a gente. E aí vocês fazem essa a gente ajuda. Conversa, traz, leva. A gente teve um curso agora há poucos dias aí, onde a gente fez assim, um mão na massa, de um dia. Tá uma belezinha, que a gente plantou lá, o milho já está com 1,5 palmo de altura, as coisas estão tudo brotando lá, o consórcio. Que legal. O professor vai fazer uma pergunta oral? É minha vez? Estou esperando aqui os senhores, eu tenho muitas perguntas, na verdade, eu tenho que escolher uma aqui, né? Deixa eu ver qual que eu vou fazer aqui. Tá. A gente tem eu até coloquei aqui uma pequena propaganda, a gente tem uma comunidade que atende aqui a gente, Paulo, que é Santa Julieta Bio. Sim. Tá aí às 19h42, eu botei no chat aí, se alguém quiser ver o site deles. Fica num município bem pequenininho aqui, um município bonitinho, Santa Cruz da Conceição, aqui do lado de Pirassununga. Só que o conceito deles é um pouco diferente, por isso que eu queria te perguntar, eles trabalham com cestas, só cestas, ou seja, não é o comprador que escolhe o produto, eles trabalham com cestas de 3 tamanhos, pequena, média, grande, 3 tamanhos, tá? E você não escolhe o produto, é uma cesta semanal, certo? Eles entregam toda terça-feira, das 10 às 14 horas, você tem que buscar no local,
Então, a gente não tem um número, né, o que define o pequeno, o médio, o grande, é o número de produtos, só que não é o comprador que define os produtos. Tá? O produto, quem define é o produtor. E é isso que eu ia te perguntar, se no caso de vocês trabalham com cesta fixa, porque eu achei esse conceito muito interessante, porque além do preço, o produtor, ele também pode definir o que ele tem à disposição, porque não adianta eu querer consumir um produto completamente fora de época, que a gente sabe que é ou muito caro ou cheio de, né, de química aí para conseguir produzir naquela época que não é a época principal dele. Então, esse conceito eu achei muito interessante, porque depende muito da época, você tem uma oferta diferente de produto, tá? E outra coisa, eu conheci muitos produtos que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, e olha, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Tudo bem, eu não sou engenheiro agrônomo de campo, mas, enfim, alguma coisa a gente entende, né? Então, assim, eu achei vários propósitos interessantes. Primeiro, você facilita a vida do produtor, né? Ele oferece o que tem para oferecer naquela época. Claro que tem que ter um bom senso, como você falou, você não vai sempre mandar, né, os mesmos produtos toda semana, porque a família não vai gostar, né? Mas eles têm o bom senso de fazer essa variação e sempre vem com explicação junto. Sempre vem um folhetinho explicando, ó, você está recebendo tal produto, se é um produto mais diferente, eles explicam para que é o produto, para que serve. E eles explicam por que está sendo ofertado naquela época, ó, época de tal produto, então tem abundância, etc. e tal. Então, assim, resumindo, me prolonguei um pouco, mas resumindo, vocês trabalham, pelo que eu entendi, vocês não trabalham com cesta fixa, né, como nesse conceito que eu falei. Você pode falar um pouquinho disso, como é que é essa questão da escolha dos produtos? Então, professor, a gente passou por todas essas fases. Então, no começo, você não escolhia nem o número. Você dava 100 lão, eu lembro direitinho, em 2016 era 100 lão cada um por mês. E aí chegava lá na terça-feira, você chegava num lugar e naquele lugar tinha uma lousinha falando o que era a sua cota para pegar naquela semana. Essa época aí era uma delícia. E as pessoas entendiam e curtiam do jeito que você falou aí. Só que ao longo do tempo, as pessoas começaram a sair da CSA. E assim, saíam e ainda saíam com vergonha, né? Então era As pessoas que você diz produtor ou consumidor? Desculpa te interromper. Não tinha os produtores, era só eu, né? Só a gente que produzia. E os coagricultores, né, a gente começou com 40 e tal, os coagricultores começaram a sair cheios de vergonha, porque ele não chegava e falava assim, vocês estão errados. Ele falava, não, eu estou errado, o culpado sou eu, porque eu estou, assim, enjoamos dessa brincadeira lá em casa, a turma está, né? Então eu chego com coisas diferentes, mas o pessoal quer a batatinha, quer o coisa. Aí a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo, porque é isso, as contas têm que ser pagas, né? Então, de novo, não tenho a pretensão de falar como é que é o modelo ideal para o Brasil, né? No nosso caso, foi isso que foi acontecendo. A gente começou a ter muita desistência, né? E as pessoas falam, nossa, vida longa ao projeto, esse projeto de vocês é maravilhoso, eu curto e tal, mas eu não estou dando conta, estou tendo que jogar comida fora e comprar comida no supermercado e tal. E aí a gente falou, bom, então vamos começar a fazer assim como você acabou de falar, como você citou no Santa Julieta Bio. Olha, então você vai ter a cota 1, cota 2 ou cota 3. Se você pagar 100 lão, então você vai receber, sei lá, 5 itens. Se você pagar 130, você vai receber 7 itens. De novo, não funcionou muito bem com o passar do tempo, entendeu? Funciona, é uma alegria e tudo, mas no fim, assim, você não consegue criar uma coisa consistente, né? E aí você acaba pisando na bola com o agricultor, né? Porque chega na hora de pagar as contas, não paga, o agricultor não sabe se ele vai vender logo para o atacadista, se ele volta, se ele fica, né? E aí nós fomos para um que foi
o pior que eu inventei, que foi assim, mas é isso, você tem, é isso aí mais ou menos que você está falando, você tem 7, não, era um pouco, um depois, olha, então você tem direito a 8 itens, ou 12, ou 14, e você escolhe entre os itens, mas você vai escolher 8 itens dentro da nossa lista. Aí as pessoas mais conscientes, ou no começo, tentavam fazer um mix, né? Ah, não, deixa eu pegar um massinho de coentro também e tal. No fim, aconteceu o contrário, as pessoas, sei lá, devagar, inconscientemente, ou o quê, começavam a fazer valer a lei da oferta e procura, né? Pô, se tem tomate, eu vou pedir 3 tomates, né? 3 porções de tomate. A salsinha eu compro lá na venda, lá perto de casa, baratinho, por R$1, né? Então, a gente chegou à conclusão que o nosso modelo hoje é esse. A gente não pretende lutar contra a lei da oferta e procura, entendeu? Agora, para você ser agroecologista, você não pode fazer isso, né, que você citou. Você não pode chegar e falar assim, não, mas eu quero produzir quiabo em julho. Agroecologicamente, eu vou produzir quiabo em julho, porque você não vai. Não adianta que você não vai. Então, assim, a gente acabou vendo que o modelo é legal, o duro é sustentar financeiramente o agricultor com esse modelo. Eu não sei, no caso da Santa Julieta Bio, profundamente, eu vejo muitas postagens deles, acho o trabalho deles muito, muito caprichoso e tal, mas eu não sei, né? Nunca abri as contas deles para saber como é que eles fazem para fechar essa equação, quantas pessoas estão pagando, quanto nas cestas e tal, né? Então, no nosso caso, que a gente só tem como renda, a CSA só tem como renda realmente as cestas, o modelo que a gente encontrou, e nós estamos nele aí há algum tempo, foi esse. Muito bom, muito obrigado. Mas, só concluindo, isso não quer dizer que a gente abre mão de incentivar o consumo de punks, o consumo de coisas e tal, né? A gente via isso, por exemplo, via até preço mesmo, né? Então, acho que faz umas 4 semanas que o limão cravo, né? Esse limão tem mais apelido que o gengiva, meu amigo. Então, o limão cravo, limão capeta, limão vinagre, estava R$1 o quilo, porque tinha muito. Agrofloresta, limão cravo é nativo ali, né? Então tinha muito. Escarola, uns tempos atrás. Então, quando é safra, tem que ficar barato mesmo para as pessoas. E aí as pessoas consomem. Você manda a receita, você alerta as pessoas, olha, tá. Porque é isso, né? Nos hortifrutis, quando tá caro, tá ruim, tá feio. E quando tá barato, tá bonito, tá lindão, porque é a lógica da safra, né? Aproveitando um pouco esse gancho das punks já, a Vanessa perguntou como a CSA pode ser útil para a educação ambiental das pessoas residentes em cidades. É isso. Todo tema é interligado, né? Então a pessoa fala assim, nossa, como é que esse trabalho todo que vocês têm de ficar colocando matéria orgânica, tal, isso vale a pena? Aí a gente está sempre conversando, né? Olha, vale a pena a médio e longo prazo, porque hoje a gente planta milho ali, ele está com as folhas verdes escuras, e a gente nunca colocou nenhuma fonte de nitrogênio aqui, né? Nem orgânica, nem inorgânica, a gente só coloca matéria orgânica. Então, isso aí vai trazendo reflexões, né? Ótimo. Agora quem vai fazer é o Ricardo. É uma pergunta oral, então fique à vontade, Ricardo. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Seja bem, parabéns pelo desafio. Importante esse renascimento que a gente tem, né? Porque a Terra é muito importante para a gente. A gente veio da Terra e para ela a gente vai retornar. E a gente perdeu esse convívio, como você falou, né? E fica sempre uma coisa para mim que é um elo muito importante que a gente acaba se desligando, ainda mais no Brasil, que a gente tem muito aversão à política. Como que você se aproxima deles, porque é necessário se aproximar deles, como você se envolve com a comunidade e como que você faz a aproximação com esses consumidores que você tem? Porque, no fundo, eles são consumidores mesmo.
como que você trata esses produtos que são especiais mesmo, porque eles têm uma história de trajetória de vida, ele tem uma informação muito mais importante para as pessoas. Como que você faz todo esse diálogo com quem está recebendo esses produtos? Isso é muito importante para fortalecer isso que você tem. E uma outra coisa, e agora um agradecimento. Parabéns pela missão, que você é um sujeito corajoso. E é isso que a gente precisa, de pessoas corajosas. Muito obrigado, Ricardo. Olha, eu sempre conto essa história. Quando a gente fundou a CSA, então teve essa assembleia de fundação, e aí, né, todo mundo cheio de energia e vontade de fazer. Então, vamos criar os grupos de trabalho. Então, vai ter o grupo de trabalho da horta, vai ter o grupo de trabalho do financeiro, vai ter o grupo de trabalho do TI, já teve, vai ter o grupo de trabalho da comunicação. Cada um vai lá no grupo que quer participar, quer trabalhar. Lotou da comunicação. E aí tinha um do TI, nenhum do financeiro, aí mais uns meia dúzia na horta e tal. E eu fiquei muito feliz naquele momento, porque é isso que você acabou de falar. Eu acho que, assim, fazer agroecologia é um negócio que é um puta desafio, mas a gente está aí para isso. Gestão financeira é outro desafio danado. Agora, o negócio que move uma CSA é a comunicação. Então, esse esteio aí, né, um desses sustentáculos da CSA, muito importante, é a comunicação. E você sabe que por todos esses anos a gente vem lutando e assim, eu tenho muito mais horas de preocupação, muito mais cabelo branco pensando na comunicação do que, por exemplo, num pulgão ou né? E porque é isso mesmo. Cara, os cristãos estão há 2000 anos fazendo missa toda semana e a moçada está toda hora escorregando. Você imagina, você manda uma postagem e tal, o cara vai deixar de comer ultraprocessado? Não é assim tão fácil, né? Então, é um puta desafio, né? Hoje a gente está nesse modelo que a gente tem um CNPJ, então hoje eu trago profissionais para trabalhar juntos, né? Sendo remunerados, né? Normalmente com percentual de faturamento. Então, eu estou com uma pessoa, uma mulher, que ela já foi gerente de marketing de empresa grande e tudo, e ela está nos ajudando aí, como pode, aí, a gente a entender isso, né? Como é a comunicação no século XXI, né? Já estou começando a ver que eu vou ter que aprender a fazer dancinha do TikTok aí, lá no meio da horta, para conseguir conversar com a moçada. Mas a gente encasquetou com esse negócio, que tem que dar certo, tudo. Então, é isso. Comunicação passa por desde bilhetinho na cesta, até postagem mesmo, né, nas redes, né, e blog. Eu tenho um grupo que chama Clube da Terra, né, um grupo do WhatsApp. Aí tudo que eu acho relevante, eu mando nesse grupo. E aí eu convido as pessoas a participarem, quem quiser, participa, tudo. Então, às vezes, por exemplo, eu estou lá, essa semana eu vi uma florada de pitanga lá na horta, abarrotada de abelha, né? Aí eu faço algum comentário, mando e tudo, né? E quando o cara acontece do cara ir lá na horta e me encontrar comigo, aí ele perdeu a tarde, né? Aí eu levo os caras, as crianças, tal, conversar. Mas é esse que é o ponto mesmo. O ponto é porque o resto é muito presente, né? O cara sai daqui, ele liga a televisão, tem um monte de propaganda, ele passa num monte de supermercado, acabou de abrir um pão de açúcar aqui em Atibaia e tal, coisa. Então a briga é feia. Já mandei o Instagram para todo mundo ficar de olho nas dancinhas. O TikTok, né? Que nós não temos TikTok ainda. Não, mas vai para o Instagram também. Tá bom. Vou fazer uma pergunta do Elton. É a penúltima, depois o professor Augusto vai fazer a última, tá bom?
O Elton falou assim: como produtor, tenho que dizer que não consigo imaginar como fazer uma CSA acontecer. Sou totalmente a favor, mas não imagino como ela aconteceria. Pode falar como fazer o início e como foi o início da de vocês? Perfeito. Onde que você está produzindo, Elton? Enquanto ele não responde. Piedade. Piedade. Então, Elton, teve uma CSA, não sei se ainda tem em Sorocaba, né? Eu sei que uma das primeiras que Tem, teve. ainda tem. Ainda tem, né, Simone? Sorocaba Tem tem sim. CSA. Estou aqui, Uhum. Essa de Tapetininga também teve, né, Elton? Então, normalmente, no Brasil, as CSAs têm o costume de começar ligadas muitas vezes às escolas Waldorf, né? E agora, nos Estados Unidos, então, normalmente, a maioria das vezes, talvez, não é o agricultor que tem a iniciativa, e sim um grupo, as pessoas que estão ligadas por alguma coisa que dá liga ali naquele grupo, né? Agora, até, por exemplo, São Carlos foi via o pessoal das faculdades, né? O pessoal da faculdade, lá das universidades, que criou uma CSA. Agora, nos Estados Unidos é mais comum as CSA serem fundadas e geridas pelo agricultor. Como eu disse, quando eu comecei, eu não era o agricultor, eu era esse cara consumidor urbano aí que tal, e acabei caindo. Mas se eu fosse você, o que eu faria? Eu começaria com um grupo de pessoas da sua rede a explorar. Se você quiser, eu sei que é longe, né? Mas se você quiser dar um chego aqui, a gente conversa, se quiser também conversar pelo WhatsApp, tudo, então, as dicas e tudo, mas eu faria isso, começaria pelas redes, foi como eu comecei, pelas redes de contato e marcaria reuniões, né? Olha, tem a proposta de começar uma CSA em Piedade, quem tem interesse, tal. Aí você pega e marca algumas reuniões, e nessas reuniões começa a se desenhar o que as pessoas buscam, o que é possível você produzir, e aí você vai achar o seu caminho, na verdade, né? Como eu disse, aí daqui a um ano você vai estar falando, olha, eu estou bem, minha CSA funciona radical, toda semana eu levo lá o que eu colhi e as pessoas dividem. Eu levo, não, as pessoas vêm aqui pegar comigo e levam para o lugar tal. E isso me... Tá. Senão você vai achar seu caminho depois, mas o começo é que você precisa juntar um grupo interessado, fazer algumas reuniões, mostrar tal, fazer alguns encontros, algumas apresentações, mostrar a ideia. E estudar o assunto também, né? Do melhor jeito possível. Grupo de compradores, você diz, né, Paulo? Grupo de pessoas dispostas a serem os coagricultores, os compradores, os financiadores do projeto. Então, só aproveitando... agora eu fiquei com uma dúvida conceitual. Essa não é minha pergunta, hein? Eu só vou roubar aqui, vou Olha só. É que eu fiquei com dúvida no que a Simone falou, inclusive eu queria mandar um abração para a Simone aí, muito querida, estudou Oi, com a gente. Professor. Tá bom que você está aqui, tá? Seja bem-vinda. A minha pergunta, Paulo, conceitual, é coprodutor, é o comprador, é isso? A gente fala coagricultor, mas coprodutor e coagricultor é a mesma coisa. Coagricultor é a família consumidora, né? A família consumidora, tá. É o que entra com o dinheiro e leva a comida. Tá, perfeito. Os outros agricultores, no nosso caso, a gente chama de agricultores parceiros. Pelo que eu estou fazendo um curso sobre circuito na FAO, ela fala muito que é por essa divisão do risco de produzir, né? Por isso que é coprodutor, né? E pela participação, né? Que às vezes é mais difícil de acontecer, mas... A ideia é justamente essa, é que na alegria e na tristeza, né? Isso. Se acontecer um problema, ou se acontecer uma fartura, todo mundo está junto. Professor Augusto, última pergunta, por favor. Na verdade, eu vou roubar aqui, vou fazer duas. 3, né? Porque a última já foi essa. Pois já roubei uma, vou roubar mais duas. Então. Não, eu sei que você falou bem rapidinho lá atrás, no começo, tá, sobre a questão de receber pessoas, tá, nos teus produtores, ou na tua horta, na tua produção.
Você podia falar só um pouquinho, isso a minha pergunta se junta da Vanessa, tá, sobre a questão da educação. Você pode falar um pouquinho sobre essas atividades? Eu sei que você promove cursos, eventos também, enfim, se você puder falar um pouquinho dessas atividades extensionistas de receber as pessoas nos locais de produção e fazer eventos de uma forma geral, tá? Essa é uma pergunta. E a última, essa aqui ia ser pergunta, a última mesmo, eu queria voltar ao nosso papo de antes do começo, que estava muito bom, Carne de e é a boi. produção animal. É. Tá? A produção animal, a gente sabe que ela é mais complexa, talvez aí principalmente pelas questões sanitárias, legais, né, Paulo? Mas se você puder falar um pouquinho para nós, assim, inclusive a gente está muito feliz de você ser zootecnista, né? Porque tem muitos agrônomos que trabalham com isso, zootecnistas veterinários já são menos, né? Então, se você puder nos dar uma perspectiva do que já tem, o que você acha que pode vir a ter relacionado a produtos de origem animal, tá? Então, são essas duas perguntas, a questão de outras atividades relacionadas principalmente a visitas, receber as pessoas nas fazendas, nas hortas, nas propriedades, e a questão de o que já existe, quais as perspectivas para a produção animal. E aí eu acho que a gente pode encerrar, porque o Paulo acordou cedo hoje, vai acordar cedo amanhã, e já são mais de 9 horas, tá? Ó, de novo, é um super desafio de ambos para conseguir a presença de ambos os grupos. Os agricultores, agora a gente já tem intimidade, eles já falam na lata, falam, Paulo, eu não vou não. Ih, rapaz, eu acordo cedo, aí tem que não sei o quê, parará, parará. Então já é um desafio trazer o agricultor para um evento, né? E outro desafio também é aquela história, não, nós vamos fazer um mutirão na horta e todo mundo vem e tal. Também, porque, de novo, as pessoas têm a vida corrida, têm muitas tarefas, muitas atividades. Então, a gente vai azucrinando, né? De toda forma. Aí a gente faz... a gente vai pegando aí pelos pontos, né? No caso dos agricultores, eu aproveito muito os momentos de logística. Então, eu vou até lá buscar, então já aproveito e troco uma ideia com o cara e falo, olha, isso aqui e tal, tem um cara fazendo assim lá em tal lugar, vamos lá qualquer hora? Vamos marcar e vamos. Quando a gente faz os cursos, a gente faz o curso basicamente para qualquer pessoa, né? Mas aí também eu insisto bastante com os agricultores para eles virem, é gratuito, tal. E sempre alguns aparecem. Nessa questão do agricultor, eu acho que pode ser uma visão minha, mas eu acho que para acontecer realmente essa revolução a nível estatisticamente relevante entre o número de agricultores que estão praticando essa nova agricultura e essa nova economia, eu acho que é mais provável que isso aconteça via os chamados novos rurais do que aos chamados agricultores tradicionais. Porque o agricultor tradicional, ele teria que desconstruir toda uma coisa que já está, às vezes, há 2 gerações ali, e tal, formação e tudo, e uma visão, então ele tem as limitações dele. Agora, o jovem, ou não tão jovem, que está disposto a fazer uma transição para sair da vida urbana e ir para a vida rural, muitas vezes ele não tem essa habilidade, né, de pegar um facão e conseguir podar 30 bananeiras ali num fôlego e tal. Mas, em compensação, ele traz uma capacidade de buscar conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante. E esse cara, sim, esse cara não falha uma. Todos dessa categoria, dos novos rurais, eles estão sempre presentes nos cursos, estão sempre presentes em tudo quanto é forma de adquirir conhecimento. Então, eu noto isso. Agora, quanto aos coagricultores, os consumidores, efetivamente, vai muito assim, de novo, das necessidades. Então, por exemplo, se você tem uma oficina para as crianças, uma trilha, você vai ter uma comidinha boa, você vai ter aí uma oficina de culinária, uma oficina de horta, Então, é provável que grande parte das famílias que hoje são constituídas de papai, mamãe e um filhinho e uma filhinha, ou 2 filhinhos,
pequenininhos, eles encontrem ali como um programa legal para fazer, entendeu? Você colocar aquele negócio assim, não, olha, vai ter que ir lá porque nós vamos explicar como funciona a CSA, ninguém vai. Qual que era a segunda pergunta? Ou terceira? Produtos de origem animal. Ah, não, vamos falar do produto de origem animal, Então, a gente fica limitado por isso, né? A gente tem essa questão, por um lado, você poderia olhar, mesmo falando, né? Não, o agricultor, o cara que produziu queijo artesanal, ele está entregando para as famílias e tal, né? Não tem um estabelecimento comercial e tal. Então, mas sempre é uma coisa meio delicada, né? Porque, por exemplo, um concorrente que tem um mercadinho, que está lá sofrendo as exigências da lei, ele pode ficar indignado, falar, eu tenho que ter aqui tudo com SIM, com CISP e tal, e esses caras estão entregando queijo lá, tal. Então, a gente esbarra muito nisso, por isso é limitado, né? Carne, por exemplo, o que a gente acaba fazendo é facilitando negociações. Olha, fulano tem 10 leitões lá para vender. Se quiser, entra em contato com ele, pega. E tem a questão mesmo da logística, né? Porque você tem que ter frio, você tem que ter um sistema de, às vezes, congelamento e tal, que é um pouco mais difícil. Mas é um sonho, né? Um sonho a gente ter essa capacidade. Eu até queria saber com a Juliana se no Brasil já tem efetivamente esses projetos de abatedouro móvel, né? Então, eu não sei nem com quem eu estava conversando sobre isso. O Adroal? Ju, foi comigo. Foi com a Vanessa, foi com alguém mais... Então, os abatedouros móveis, a gente estava olhando essa alternativa para produtores de corte pequenos, né, de uma região lá de Minas, e eles não são possíveis por causa de legislação. Porque pela legislação do Ministério da Agricultura, você precisa ter a rastreabilidade do GTA, né? Então, você não consegue tirar um GTA com uma abatedoura que cada dia está num lugar. E você não consegue ter o sistema de fiscalização fixa lá do Ministério ou do Serviço Estadual se cada dia está num lugar. E a outra questão foi o dejeto produzido, né? As águas residuais do abate. Então, as lagoas e as águas residuais de abate, isso, o abatedouro móvel poderia ser um risco da pessoa começar a jogar isso a solo e causar uma poluição ambiental bem grande. Então, não foi aprovado e é proibido no Brasil. Tem o de suínos, a Embrapa lançou, igual o Elton está falando, mas eles se tornaram semifixos. Eles não são móveis, eles são semifixos por causa de legislação. Eu lembro que, né, Vanessa, nas cidades aí tem antigos matadouros, né? Normalmente eles eram até municipais, eles eram geridos pelo município, né? Essas coisas que a gente foi perdendo, né? Sim, essa cidade... Aí, o que aconteceu? Igual essa cidade de Minas lá, que eu estou comentando, o caso, ela tem um abatedouro municipal que era muito disso. O próprio fazendeiro ia lá, agendava e aí conseguia vender a carne ali dentro do município e tal. Só que aí o supermercado local meio que comprou o abatedouro municipal e aí entrou no cartel, né? Como diz o Caetano, a força da grana que faz e desfaz coisas belas, né? Se é que um abatedor pode ser chamado de coisa bela, mas de toda forma... Mas pode ser melhor do que né? Não, então, pois porque se você for ver até pelo bem-estar animal, né? Tudo bem, seria o ideal que o animal fosse abatido lá no campo, mas pelo menos se ele viajar meia hora é muito melhor do que ele viajar um dia inteiro, né? Com certeza. Então, essas coisas tudo a gente precisa ter articulação, muitas vezes, né? Às vezes você pegar um cara certo ali que tem um poder político e tal,
Porque, assim, tem coisa que para a gente fala, nossa, mas quanto custaria um negócio desse? 1 milhão, 1 milhão, tal. E às vezes 1 milhão é uma verbinha aí, bobeira aí, que pode aparecer no município aí, ser contrapartida e tal, né? Tem que aproveitar esses momentos agora. 2024 é aquela correria, né? Agora todo mundo quer fazer tudo quanto é coisa no município. É isso aí. Bom, professor, quer dar a última palavra aí para a gente? Agora, só terminando, a gente incentiva muito o consumo de produtos animais. A gente acha que é uma forma também de regenerar, isso, refazer essa relação com comer produtos de origem animal, né? Eu, particularmente, eu não defendo essas coisas da pessoa não saber mais que parte do bicho que é aquela que ela está comendo. Ah, não, eu não quero nem saber que o presunto pode ter sido um pernil de um porco. Não, isso que cria essa falta de consciência, né? Porque aí você está longe daquilo, você não quer saber e tal, então o cara pode fazer o que ele quiser com o bicho, porque não é seu problema. É seu problema, você tem que comer e você tem que exigir que esse animal tenha uma vida digna, né? Até porque na produção orgânica, agroecológica, enfim, adubo é fezes e urina, né? Bosta, como o gaúcho gosta de chamar. Então, não tem como não ter, né? Não, e outra, toda vez que você não tem um herbívoro no seu lugar onde você trabalha com agroecologia, você vai ter que fazer o serviço dele, com a roçadeira costal, aí cai naquilo que quem que falou sobre a vida sofrida, né? Todo esse sofrimento que é a agricultura, a agroecologia. Porque é isso, se a gente fosse meio pastor, meio agricultor, eles iam trabalhar para a gente. Quer dizer, para a gente, iam trabalhar para eles e a gente ia se beneficiar disso. Verdade. Tem uma série de questões aí, né, que a gente sabe que envolve questão ética, né, a gente também sabe que o movimento agroecológico tem um certo paralelismo com o veganismo, e obviamente a gente respeita isso também, né, mas de um ponto de vista mais evolutivo e biológico, né, as plantas e os animais evoluíram juntos, né, um precisa do outro, né, então, mas enfim, isso é um outro assunto para outra prosa aí, mas é um assunto que eu acho que é importante para que a gente possa trazer. Pessoal, estou preocupado com o horário por causa do Paulo. Paulo, né, ele acorda cedo, não é que nem a gente que acorda às 6 da manhã, ele acorda às 4h30, então a gente precisa liberá-lo, tá? Então, eu vou fazer aqui meu agradecimento final, Paulo, a você, a Juliana, eu queria te dar os parabéns pela tua carreira de uma forma geral, né? São essas pessoas disruptivas que a gente gosta de trazer para cá, os diálogos servem para isso, para que a gente traga pessoas que vêm, né, fazendo um trabalho diferenciado, que acreditam em coisas maiores, digamos assim. Então, assim, muito obrigado por você ter estado conosco, parabéns pelo teu trabalho, siga firme, tá? O que a gente puder fazer, se a gente puder fazer alguma coisa, conte conosco sempre, certo? Então, agradeço a você, agradeço a Ju, todas as pessoas que ficaram aqui, também a nossa equipe, tá? O Neto, a Vanessa, a própria Ju, nos ajudam a organizar todos os diálogos. Então, da minha parte, muito obrigado. Paulo, Ju, todas as demais colegas que estão aqui, uma boa noite para todo mundo. Gente, eu coloquei meu telefone aqui no chat, né? E muito obrigado pelo acolhimento e a gente gostaria de dizer isso, todo mundo está convidado a vir nos visitar, a conversar aqui, tudo que vocês quiserem me perguntar, pode perguntar, não tem... Tudo que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder, eu arrumo alguém que responda. A gente tem um costume, Paulo, eu vou fazer um último agradecimento aqui, mas a última palavra é sua. Então, eu vou falar rapidinho, eu passo para você de novo, você fala alguma coisa e a gente se despede, tá bom? Tá bom. Eu não preparei nada, na verdade, para falar, eu só estou muito feliz com a noite de hoje. Eu agradeço o Paulo, as 2 aulas que eu já tinha visto dele, tinha ficado muito feliz. Fico feliz que tenha dado para trazer você aqui, você aceitou e tudo mais. Acho que essas temáticas têm que estar cada vez mais presentes nas universidades, né? Porque ela vem aí como uma possibilidade de viabilizar a pequena agricultura saudável, né? Segurança alimentar, inclusive. Então, fico muito feliz. Tem outros diálogos já gravados no YouTube, então, caso vocês queiram ver, já também deixei o Instagram da CSA
E é isso, muito obrigada, todo mundo, muito obrigada principalmente, Paulo, e a palavra é sua. Muito obrigado, Juliana, pela consideração aí, pela confiança, né? E é isso, de novo, tudo isso é comunicação. Acho que a gente vai conquistar alguma coisa aí, quanto mais sério ficar a situação do planeta, tomando consciência, e esse aí é o trabalho, né? Então, de novo, gente, brigadão, eu estou totalmente à disposição, se vocês estiverem passando por aqui, vem tomar um café com a gente, e é isso aí. Valeu, gente, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau, boa noite, obrigada. Valeu.